estamos aqui para ministrarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, né? Esse trimestre nós estamos tratando aí da revista que tem por título Aviva a Tua Obra. É uma revista do pastor Elinaldo Renovato, e nós já viemos, discorrendo por algumas lições, e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6. Mas antes de tudo, meu nome é Sinésio, eu sou pastor auxiliar aqui na igreja Reach Assembly of God em Hyannis, nos Estados Unidos, e também professor da escola dominical. E eu quero te convidar a participar conosco, você curtir, você comentar, você pode deixar seus comentários aí, que nós vamos responder, todos os comentários, todas as suas perguntas. Normalmente nós vamos gravar esse vídeo uma semana antes da próxima lição, ou seja, essa lição ela vai ser ministrada no dia 5 de fevereiro e ela vai ao ar uma semana antes. Então é tempo para você estudar, para você comentar, para você participar conosco. O importante é você deixar seu comentário, escrever alguma coisa aí para nós, tá? Deus abençoe você. Então vamos lá, lição de número 6. Avivamento no ministério de Pedro. Nós vimos nas lições para trás a respeito de avivamento, o que é o avivamento, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o avivamento na igreja, depois do Novo Testamento. E hoje a gente vai ver exclusivamente sobre a vida de Pedro, como ele foi avivado. Nós temos um texto áureo que está em Atos, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porém, Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. E a verdade prática, ela vai falar o seguinte: a vida do crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Eu achei interessante a verdade prática porque ela vai realmente sintetizar a vida de Pedro. É um exemplo, e eu acho que o pastor Elinaldo ele foi muito sábio ao colocar essa lição antes do avivamento na vida de outras pessoas que nós vamos ver aí nas próximas lições. Mas eu acho que ele foi muito feliz quando ele colocou que a vida do crente ela pode ser comparada com antes e um depois do avivamento. A leitura bíblica em classe, você que é professor, você discorre com os alunos, faz uma breve introdução, ela está em Atos capítulo 2, do 14 ao 24. Eu não vou ler aqui porque eu não quero também estender bastante. O tópico primeiro fala assim, olha, Pedro antes do Pentecoste. E a lição, ela vai no tópico primeiro, ela vai falar sobre duas atitudes de Pedro. Pedro, no momento em que ele estava ali com Jesus, é interessante que ele faz o seguinte, ele fala, Jesus pergunta assim, quem eles estão dizendo que eu sou? E pergunta para Pedro, quem você acha que eu sou? E aí ele responde, ele fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala com ele assim, olha Pedro, isso aí não é coisa, não é você que está falando, é o Espírito Santo é quem te revelou isso. E aí eu acredito que Pedro ali ele deve ter se enchido, o próprio Jesus falando com ele. Então ele vai dar essa resposta, ele dá essa resposta a Jesus dá esse retorno do que ele falou, olha, isso não vem de vós, é o Espírito Santo é quem te revelou. E logo em seguida ele tem uma outra atitude, porque Jesus fala assim, não, convém que eu vá, que eu padeça, que eu morra. E Pedro falou assim, não Jesus, que isso, você não vai acontecer isso de forma alguma. E aí Jesus vai e repreende-o, já fala com ele, não Pedro, para trás de mim Satanás. Então assim, no mesmo momento que ele foi revelado pelo Espírito Santo, logo em seguida ele foi usado por Satanás. Isso é a Bíblia que está nos dizendo. Então este é o momento antes do avivamento, porque Pedro ele já havia sido chamado por Jesus. Eles estavam numa pesca, isso os irmãos vão ler, os irmãos vão ver que eles estavam numa pesca e Pedro é chamado por Jesus, Jesus ainda fala com ele, eu vou te transformar em pescador de homens. A
A fala é essa. Então, Pedro, logo após, ele tem essas duas falas que são assim, bem contraditórias, né? Talvez a gente vai falar assim, a origem é um pouco estranha, né? E lá no final do ministério de Jesus, diante da crucificação, né? Um pouco antes da crucificação, Pedro, eu não sei se ele não aprendeu, eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que ele chega para Jesus e Jesus começa a questionar ele fala, que isso, Senhor? Eu vou com o Senhor aonde for, né? Eu estarei contigo e nada disso vai acontecer. E Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E é exatamente isso que acontece. Então, no primeiro tópico aí, no número 2, fala assim, ó, Pedro nega Jesus 3 vezes. E é exatamente isso que acontece, né? Vem uma menina e fala com ele, você era um deles. Ele, não sou. Vem outro e fala, não, você era um deles. Ele, não sou. E aí, diante de uma multidão lá, interrogam ele de novo. E o que ele fala? Não sou. E ele nega ali Jesus 3 vezes. Então, é uma outra atitude que ele tem, né, na vida dele ali. Isso é só um resumo para que você possa levar para a sua classe, para que você possa apresentar para os seus alunos. Eu não vou ler a lição, eu vou só discorrer algumas coisas que eu achei que são importantes para nós falarmos para os nossos alunos no próximo domingo. O número 2 vai falar Pedro pós-Pentecoste, né? E aí vem a primeira coisa, o primeiro tópico, que está dizendo assim, ó, Pedro batizado no Espírito Santo. Então, quando desce o Pentecoste ali, o que acontece com ele? Ele é batizado no Espírito Santo. Nós, que somos pentecostais, nós acreditamos que existe a conversão e existe um revestimento de poder. Existem pessoas que não acreditam, mas nós acreditamos dessa forma. Nós que somos pentecostais. E nós acreditamos que Pedro, apesar dele ser convertido, mas naquele momento ali no Pentecoste, o que aconteceu? Ele foi cheio do Espírito Santo, como o próprio livro de Atos, ele vem narrar a história, né? Vai falar sobre as línguas, né? Que parecia como de fogo, e aquele tremor na terra, e eles começaram a falar em outras línguas, e houve ali uma descida. E isso também já havia sido predito por Joel, né, anteriormente, porque ele falou que no futuro, né, ia descer o Espírito Santo entre pais e filhos, enfim. Então, isso já é uma profecia. E ali no Pentecostes, essa profecia se cumpre. E eles são cheios do Espírito Santo. E aí que vem uma coisa importante. Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele se transforma em outra pessoa. Quando a gente viu, na verdade prática, falando assim, que o homem, a vida do crente pode ser comparada entre antes e o depois de um avivamento. Então, quando o Espírito Santo ele entra na vida de Pedro, como nós cremos, as atitudes dele é totalmente diferente. A forma como ele passa a ver o reino de Deus é completamente diferente. E ali, ele cheio do Espírito Santo agora, ele começa a fazer o quê? Começa a pregar. E os milagres começam a acontecer na vida de Pedro. E aí a gente vê no tópico 2 aqui, fala assim, ó, Pedro, a cura do coxo. Né? Ele vai passando, tem um coxo na Porta Formosa, e aí ele passa, e é uma passagem bem interessante que ali mostra a fé de Pedro e não a fé do coxo, porque o coxo estava simplesmente pedindo esmola. Se os irmãos observarem, o texto ali ele não fala que o coxo tinha fé, ele não fala ali que o coxo estava querendo a cura, não, o coxo queria mais uma esmola. E ali Pedro chega para ele, o que Pedro fala? Olha, nós não temos, né, dinheiro, nós temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos nós vamos te dar, né? E aí a Bíblia fala que Pedro ele pega na mão dele e levanta ele, ou seja, é a fé do próprio Pedro que cura aquele coxo. E a partir deste episódio que aconteceu, Pedro dá início a uma pregação do Evangelho. E ele começa agora a pregar para aquele povo que está ali,
né? Para todo aquele povo que está ali. E ele é interrogado. O pessoal pergunta para ele assim: Pedro, você fez isso em nome de quê? Aí ele fala: daquele que vocês mataram, o Jesus, né, de Nazaré, aquele a qual vocês mesmos mataram. Então ele vai e começa a pregar o evangelho de Jesus ali, diante, né, daquele milagre que acontece ali. E logo depois, no número 3 aqui, nós temos, né, Pedro avivado em outras ocasiões, né? Aí ele está pregando o evangelho. Aí você vê que o livro de Atos, ele fala assim que foram 3.000 almas, foram 5.000 almas convertidas, e depois a Bíblia não conta mais o número de almas devido a este avivamento. Então a lição, ela faz um comparativo entre antes e entre o depois. A gente estudou na primeira lição que o avivamento, ele não é movimento. O avivamento, ele é uma obra de Deus na vida da pessoa. Às vezes eu sou um pouco crítico na questão da pessoa falar assim: não, eu vou marcar uma hora e uma data para avivamento. Avivamento não é falar em língua estranha. Avivamento não é pular. Avivamento não é fazer aquelas coisas que a gente vê aí nas igrejas, que a gente vê em alguns vídeos por aí, e às vezes as pessoas têm êxtase. Avivamento não é isso. O avivamento, quando a gente estuda avivamento, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também na história da igreja, a gente vai ver que o avivamento, ele transforma a pessoa, ele transforma a comunidade, às vezes até a cidade. Quando a gente olha em Atos, no momento do avivamento, o que acontece? Quantas almas foram salvas através da pregação? Por quê? Porque houve um avivamento. E especificamente nós estamos falando da vida de Pedro. Porque Pedro, ele tinha uma conduta anterior, e a Bíblia nos mostra que ele muda completamente até a sua morte. Na morte de Pedro, né, que a gente tem na história, fala que Pedro ele foi crucificado, mas ele disse: olha, não me crucifiquem como Jesus foi crucificado, me ponham de cabeça para baixo, porque eu não mereço. Então é o tamanho da transformação em que o próprio Deus faz na vida da pessoa. Então isso é avivamento, é transformação de vidas, transformação de comportamento. E o avivamento, ele continua, ele perdura, ele vai por dias e dias e por anos. Por quê? Porque é uma transformação de Deus. Não é eu que estou atrás, não. É o próprio Deus que vem e transforma. E uma pessoa transformada, ela vai entender que ela precisa pregar, ela precisa trabalhar no reino de Deus. E nós somos o que? Igreja. E o que é igreja? O termo lá, né? Eclesia, é sair para fora. Nós não estamos para pregar para dentro da igreja. Nossa pregação, ela tem que alcançar as nações. A promessa de Atos 1:8, olha, fiquem em Jerusalém, né, até que vocês sejais revestidos de poder, e vocês vão pregar tanto em Jerusalém, não é em Jerusalém e outro, não, é tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. É tanto, ou seja, é ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Significa que eu tenho que pregar aqui e depois eu tenho que pregar ali e depois... Não. Significa que eu tenho que pregar onde eu estiver. Isto é um avivamento. E foi isso que aconteceu na vida de Pedro, né? Ele teve vários outros momentos em que ele foi avivado. E nós vemos no final, né, quando Jesus estava ali para ser crucificado, que os guardas foram prender Jesus, o que aconteceu? Pedro ali, no ímpeto dele, né, naquela vontade dele de defender o próprio Jesus, né, ele arranca da espada, a Bíblia diz que ele decepa uma orelha ali de uma pessoa. Isso mostra que, apesar do avivamento, apesar da transformação, o ímpeto dele ainda estava nele. E aí é interessante que Jesus fala assim: Pedro, não precisa disso. Você acha que se eu não rogasse ao meu pai ou a Deus, ele não me mandava aqui várias legiões de soldados para poder guerrear? Você acha que não iria acontecer isso?
E isso traz um ensinamento para nós grande, que Deus, ele não precisa de defensores, de advogado. Deus não precisa disso. Deus precisa de testemunhas. E o termo lá em Atos 1:8, ser-me-eis minhas testemunhas. Deus não precisa que você defenda elas. Deus não precisa que você brigue ou entre. Não precisa. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não precisa da nossa defesa, ele não precisa. Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos levar o evangelho. E uma pessoa que ela é avivada, ela vai pregar o evangelho, ela vai trabalhar em prol do reino de Deus. O número 3 diz assim: a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. O número 1 fala assim, a igreja atual e o Pentecostes, né? O Senhor previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Não precisamos nem discorrer sobre o que está acontecendo no mundo de hoje, não é verdade? Em função da política, em função de agendas globalistas que nós temos aí mundo afora. Então a gente não precisa discorrer. O certo hoje é muito fácil você chegar para uma pessoa e ela falar que ela não acredita em nada. Ela vai falar que ela acredita no dinheiro, ela vai falar que ela acredita no carro dela, ela vai falar que ela acredita no poder que ela tem. E não acredita em Deus. Existem pessoas que, se você falar de Jesus, eles não sabem quem são. Eles não sabem quem é. Se falar de Deus, ele vai falar assim, Deus é o universalismo, né, que muitas das vezes é pregado, é aquele Deus do progressismo, né, que é pregado, que Deus ama tudo, ama todos e não é ruim com ninguém e você faz o que você quiser. E é o que tem acontecido muitas das vezes. Outro dia eu estava lendo uma reportagem falando sobre alguns estados nos Estados Unidos em que o aborto é tolerado. Tem uns que até o 3º dia depois que a criança nasce, tem uns que é tolerado até alguns meses depois que a criança nasce. Isso é o quê? Isso vai multiplicando a iniquidade. Hoje o mal está predominando sobre aquilo que é bom, né? E aqui eu não estou falando de costume, eu estou falando de pecado mesmo. Tem coisas hoje que tem pecados hoje, e até mesmo no nosso meio ele está sendo tolerado. Não está sendo mais pregado em determinadas situações. Por que não está sendo pregado mais em determinadas situações? Porque as pessoas elas estão pisando, né, em ovos, estão ali andando de uma maneira que não querem magoar, não querem, mas e aí vão deixando a Bíblia de lado. Ou seja, a iniquidade ela vai aumentando. A igreja é o que mantém o mundo todo com uma coerência, porque quando a igreja for retirada, isso aqui vai virar uma bagunça. O anticristo está aí às portas. Tudo indica e tudo está contribuindo para quê? Para um governo único, para uma moeda única, para uma religião única, e essa religião não é a religião cristã, né? Essa religião ela vai ser uma religião pagã, segundo a própria Bíblia nos relata. Então, o tempo de multiplicação da iniquidade é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E a pergunta é, o que nós temos feito em relação a isso? Será que eu tenho me acovardado? Será que eu tenho ficado no meu canto? Como eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? Não é? Pergunte para os seus alunos, como você tem vivido? Como você tem olhado nisso? É tanta coisa, irmãos, é tanta coisa. E eu não preciso buscar no mundo as mazelas. Eu posso falar de coisas que às vezes estão sendo toleradas em muitas igrejas. Recentemente nós ouvimos um pastor falar que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia precisa entrar coisas dentro da Bíblia que no passado eram tidas como pecado. E agora eles querem santificar essas coisas em nome da cultura, do mundo em que estamos vivendo. Né? Então, não faz muito sentido o que está acontecendo. E no subtópico 3 fala assim, a igreja será arrebatada. Uma coisa é certa, e o comentarista aqui da lição, ele vai dar o exemplo das virgens nécias, as 10 virgens, né? As nécias e as prudentes. E vai falar exatamente sobre isso. No céu não vai entrar pessoas despreparadas. Deus é um Deus santo e no céu não vai entrar pecado.
no céu não tem jeitinho, não tem como você chegar lá, sabe como é que é, né, Jesus? Porque hoje o que nós fazemos? Nós mais justificamos os nossos defeitos do que explicamos. Nós mais justificamos aquilo que nós queremos do que explicamos. Hoje, desde Adão e Eva no jardim do Éden, nós sempre transferimos a nossa culpa. Eu fiz isso porque aconteceu aquilo, ou seja, há sempre uma justificativa. E a Bíblia não nos convida a justificar. Deus não nos convida a justificar. A palavra de Deus é arrepende-te, arrependam-se. Né? Nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Eu posso até explicar, mas não vou justificar. A culpa, ela não pode ser transferida. Eu trabalhei com casais e trabalho. A gente vê que muitas das vezes quando há um conflito entre um casal, é um justificando o erro que cometeu em função do outro. Normalmente é um apontando o dedo para o outro. E aí quando você pega as duas pessoas e coloca juntas, aí você vê. Você tem a oportunidade de falar com ela, olha, esse erro aqui, que você está acusando ela também está te acusando disso aqui. Então, ou seja, você coloca a pessoa frente a frente aí para ela ver os erros. Foi o que aconteceu na minha vida. Então, isso tem atrapalhado muito o andamento em muitas igrejas. Muitas igrejas estão frias, muitas igrejas estão mortas, muitas igrejas estão virando museus. Por quê? Porque não tem mais fiéis, as pessoas perderam o temor de Deus, fazem qualquer coisa, só que a igreja vai ser arrebatada. A igreja, nós vamos para o céu. É uma questão de promessa divina. Jesus mesmo falou, ele vai arrebatar a sua igreja. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. O que está dizendo aqui, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor, de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. E eu concluo aqui dizendo o seguinte: a transformação do avivamento na vida da pessoa, ela é notória. Você ser cheio do Espírito não significa que você vai ficar pulando, não significa que você vai ficar toda vez chorando. E eu não estou aqui excluindo a questão emocional, mas a transformação na sua vida, ela vai ser notável. A Bíblia fala em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é o resultado da habitação do Espírito dentro da pessoa. Então é o Espírito que vai produzir o fruto na vida da pessoa. E esse fruto, ele não está falando de línguas, ele não está falando de nada disso. Ele está falando de um comportamento digno de alguém que vai morar no céu. E foi o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro, ele foi completamente transformado depois ali daquele dia de Pentecostes, até o momento em que eles vão matar ele, porque a maioria dos discípulos foram mortos por perseguição. Então eles matam ele e ele morre ali crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou que ele não merecia ser crucificado como Jesus. E isto é o que nós precisamos entender. Então você que é professor, leve para os seus alunos a refletir sobre mudanças de comportamento e não questões de movimento. A gente coloca às vezes a parte emocional, porque às vezes a gente vai escutar uma pregação, a gente vai escutar um hino e ele vai mexer no nosso emocional. Sim, às vezes eu vou chorar, às vezes eu vou me alegrar, às vezes eu vou querer pular, mas o avivamento não é isso. O avivamento é transformação. A transformação na sua vida, você vai sentir isso dentro de você, por onde você estiver, inclusive em situações em que o pecado estiver te convidando. Então, leve isso para os seus alunos, coloque isso para os seus alunos, né, na escola bíblica, explicando exatamente esse antes e esse pós na vida de Pedro. Que Deus te abençoe. Eu quero que você coloque aí nos comentários, deixe para nós aí nos comentários aí o que você
acha, né? Nós estamos de maneira completamente voluntária fazendo isso aqui, e o seu curtir, o seu compartilhar aí vai nos ajudar muito a levar esse vídeo para várias outras pessoas. E deixa aí para nós nos comentários, dá um curtir, dá um compartilhar, visita aí a nossa página no YouTube, é Rich TV. Quando você ver, dá lá, se inscreva no nosso canal, coloque o sininho lá para você receber notificações de vários vídeos que nós produzimos aqui. E eu te vejo na próxima aula. Que Deus te abençoe.